Olá, seja muito bem-vindo novamente a mais um MaluCast. Você continua assistindo a série A Moeda Tem Dois Lados. E hoje eu trouxe novamente o convidado da vez passada, porque é um assunto muito interessante, que tem pano para manga para a gente falar. Da outra vez, se você não assistiu, vai lá no episódio anterior. Nós falamos sobre a correção do sono através de uma cirurgia. Se você quiser entender mais o que isso quer dizer, vai no capítulo anterior. E hoje está aqui conosco novamente o Dr. Ricardo Níquel. E vou contar uma coisa para vocês. Sabe que ele é conhecido pelos pacientes como o dentista casamenteiro? E esse é o título do nosso episódio de hoje, Dentista Casamenteiro. Vamos entender como é que essa história, de onde que surgiu esse apelido do Dr. Ricardo Níquel. Ricardo, prazer ter você de novo. Obrigado, aqui. Malu. Tá? Prazer estar de volta aqui com Esse você. Esse assunto é interessante, né? Eu gosto muito desse tema de... Primeiro que é um tema novo, até pra gente que é da área de saúde, né? A gente falou sobre isso no episódio anterior, como que as pessoas, né, ainda desconhecem a ação do cirurgião bucomaxilo. E hoje, Ricardo, a gente vai falar de um aspecto importantíssimo, que é a capacidade da correção cirúrgica mudar a vida da pessoa, né? A repercussão que essa cirurgia dá na vida da pessoa. Com certeza, Malu. Então, essa cirurgia, que é a cirurgia que a gente chama que é ortognática, que é uma cirurgia que ele vai corrigir a mordida, vai corrigir a face do paciente, né? E é engraçado que ela não é só casamenteira, como ela também salva muito casamento. Não? Ela é um caminho que, para aqueles que não casaram, ajuda a casar, e aqueles que estão casados, que a mulher está incomodada com o marido, ou o marido com a mulher, é engraçado que mudando algumas coisas no paciente, inclusive o relacionamento pessoal dos pacientes melhora muito. Fantástico. Então, isso daí começou há alguns anos atrás, né? Que foi com uma paciente jovem, né? Ela tinha 27, 28 anos e buscou a gente para fazer a cirurgia, para fazer a correção da arcada. Ela tinha o queixo muito para frente. Sei. E daí tinha todo aquele aspecto psicológico, social do paciente. Ela tinha uma baixa autoestima, ela não se enxergava, ela não gostava do que ela via no espelho. No ambiente social tinha os mais diversos apelidos, que coisa que às vezes a gente até se espanta com a criatividade do ser humano, né? Porque eles achavam caminhos para inventar apelido. Para inventar apelido para aquela moça. E ela era até era uma paciente assim, que você via... Pela questão funcional até do problema dela, ela tinha uma postura mais arqueada, ela não cuidava tanto do físico dela, então ela era um pouquinho mais cheinha, né? Um pouquinho mais gordinha. Pela autoestima rebaixada já, né? Exatamente. Ela não gostava de sair, então ela era introspectiva, ela era aquela paciente que não tinha um convívio social, não gostava de conversar. Toda vez que estava numa consulta, ela era aquela pessoa que estava sempre olhando para baixo, a pessoa que você via já numa consulta que ela era muito introspectiva, que ela não conseguia ter um relacionamento social, ela tinha dificuldade inclusive para fazer uma conversa, até para ter uma consulta, dentro da consulta já era travado. Ela era travada. Daí, o que aconteceu? Foi feita a proposta para correção, então a gente ia fazer o desenvolvimento da arcada numa determinada situação, trazendo a maxila para frente, jogando a mandíbula para trás, corrigindo alguns detalhes, deixando o rosto dela, inclusive, mais delicado. E essa cirurgia ela não é uma cirurgia que ela tem um porte que não é tão pequeno, sabe? Uhum. Envolve algumas limitações, então o paciente ele tem... No primeiro pós-operatório imediato, ela vai ter uma dieta praticamente líquida e pastosa por pelo menos 30 dias, sabe? Sei. Então, com isso, aquela paciente, ela
vai passar por uma etapa na vida que vão surgir muitas modificações. Então, o que aconteceu com aquela pessoa? Ela tinha tido 1, 2 namorados, mas nunca nenhum relacionamento muito longo, porque comportamentalmente, que nem a gente falou no vídeo anterior, ela era uma pessoa que dormia pouco, ela era muito queixosa, porque como ela não tinha um encaixe dentário adequado, ela estava sempre se queixando de dores de cabeça, de enxaqueca. Então, ela era uma pessoa que nem eu digo, que ela já, além do aspecto físico, para ela não dizer uma coisa que ela não se enxergava e não se aceitava, ela também tinha o aspecto comportamental, que ela tinha uma dificuldade, ela era mais ansiosa, ela era mais estressada, e ela acabava o tempo inteiro por estar com dor se queixando. E isso um convívio difícil. É um convívio difícil, porque pensa você ter uma pessoa que está do teu lado, que não sempre tem uma boa estima, que está sempre com dor, que está sempre reclamando, que está sempre cansada, introspectiva, que pouco conversa. Mau humor. Né? Exatamente. Essa pessoa, como que ela vai ter um relacionamento? E quão produtivo vai ser esse relacionamento? Exato. E que tem esse relacionamento, quanto tempo a pessoa que está ao lado vai estar disposta a viver nesse ambiente, nesse né? ambiente que fica assim. Então, foi feita a cirurgia de correção, nós modificamos a estrutura da face dela, trouxemos a maxila, que é esse osso superior, trouxemos para frente, jogamos a mandíbula para trás. Logo que a gente traz esse osso para frente, ele também corrige o nariz. Então eu brinco que o paciente quase que já ganha também uma rinoplastia do nariz. Eu nunca imaginei que trouxesse a maxila para frente, eu sempre pensei só em encurtando a mandíbula. A gente até encurtar a mandíbula é um caminho que a gente pouco indica. Nunca imaginei. Por causa que justamente você empurra a língua para trás. E quando você retrai a língua, você diminui o espaço para a língua e ela acaba ficando na via aérea. Então, daí você vai dificultar a respiração e vai induzir a aumentar. Então, alonga o osso aqui na região da... Exatamente. Nós fazemos uma fratura guiada, né? E dentro dessa fratura nós corrigimos... Com prótese? Não, é com placas de fixação. É a própria arcada do paciente. Sei. Então, nós fazemos um corte específico no osso. Como alongar um fêmur, que faz aquele corte, ele desliza sobre ele próprio? Exatamente, nós deslizamos e fixamos ele com placas de parafuso. E aí ele refaz aquele osso naquele espaço. Ele vai cicatrizar como uma fratura, né? Lógico. Fantástico, não? Sim, modifica muito a vida. E muda a arcada dentária, porque naquilo que você alonga, afasta os dentes? Dependendo, daí são cirurgias diferentes. Isso daí depende da técnica cirúrgica. Nós conseguimos também afastar os dentes para o lado, para frente. Nós conseguimos fazer elas segmentadas, que é modificar um lado, descer um lado, subir uma parte. Então, a técnica vai ser enorme, né? E o resultado é imediato, tirando aquele pós-operatório imediato que tá tudo inchado, eu né? Brinco assim, a primeira semana é sempre caótica, lógico, né? Porque assim, aquele pós-operatório que tá inchado, que tem muita dor. Dor, você sabe que não é uma grande queixa dos pacientes. Assim, a maior queixa do paciente é fome. Eu brinco que é engraçado, porque passa fome mas só o paciente que fez, ele vai entender. E tem uma cronologia do pós-operatório que eu já fiz para vários pacientes. É uma coisa que eu sempre falo, inclusive nas minhas consultas, eu até já explico, olha, a primeira semana você vai falar assim, meu Deus do céu, por que eu fiz? No primeiro mês você vai dizer, ainda bem que eu já fiz. E a partir do segundo, terceiro mês, o que eu mais ouço do paciente é, que bom, faria de volta se precisasse. Perfeito. E indico para qualquer pessoa que está ao meu redor que vale a pena. Mostra assim para mim que não é uma cirurgia com pós-operatório fácil, mas o paciente ele percebe tantas melhoras. Porque tem cirurgias que às vezes a gente não vê melhora. Ela tem cirurgias que mesmo operando, você não tem um resultado tão abrangente, quanto essa cirurgia é. Então daí pegava aquela paciente que
não tinha um aspecto agradável. Esteticamente não era um padrão. Não era o padrão que a gente considera como bonito. Não era simétrica, não era... Então era uma paciente assim, que simetricamente ela não tinha um visual satisfatório. E de repente você pega aquela paciente que passou uma vida inteira sofrendo com piadas, com bullying, com todo aquele caminho, e você tira aquele ser humano e ele para de existir. E é engraçado, porque daí aquela pessoa, você corrige a deformidade, como a dificuldade, vai ter essa dificuldade de alimentação, imagine, é uma cirurgia que a gente espera que os pacientes percam entre 7 a 15 quilos. E ela já estava acima? Ela estava acima, 7 a 15 quilos em questão de um mês. Eu brinco que é o sonho de consumo quase todas as mulheres. Elas olham e falam assim, meu Deus do céu. Queria ter uma deformidade. Queria ter a deformidade para operar. E daí aquela pessoa que não se cuidava, de repente ela se matricula numa academia. Ela olha no espelho com prazer. E não se enxergava, ela olha e fala assim, opa, essa pessoa eu gosto de quem se transformou. Eu gosto do que eu estou vendo no espelho. Daí a pessoa emagrece, começa a dormir melhor, consegue comer melhor, porque uma paciente que tem... Não mastiga direito, não deglute direito, não dorme direito, não respira direito. Daí tem dor. Daí você tira todos esses componentes e aquele ser humano que era um ser humano de muito difícil convivência, começa a ser uma pessoa que tem uma autoestima melhor, que que vai sair, que vai num restaurante e vai entender que às vezes o homem está olhando para ela ou a mulher está olhando para o homem e não está até vendo a deformidade. Recentemente eu fiz num homem que ele falava assim, doutor, agora estou outra pessoa. E é engraçado que ele olhava para ele e falava assim, para mim eu era motivo só me chamavam de Cássio, que é que nem o goleiro do Corinthians, só faziam os mais diversos apelidos, e ele falava assim, eu tenho dificuldade de entender que às vezes a menina pode estar olhando para mim não para tirar sarro do meu queixo, mas sim porque ela está gostando de mim. Então, ele teve que se adaptar com ele próprio, a nova versão dele. E daí quando ele olhava, falava assim, olha doutor, agora eu saio, olha para mim, estão todas olhando para mim, agora não quero nem saber. E é engraçado como a pessoa muda. E daí tem as histórias, né, de consultório, que eu brinco, tem até umas engraçadas. Tinha um paciente que ele até estava com o casamento marcado para antes da cirurgia, né? E daí ele já sabia dessa história do dentista que já tinha sido indicado por um outro paciente que tinha casado. Ele falou assim, não, doutor, não preciso casar, só estou fazendo cirurgia porque quero resolver meu problema, porque eu ronco muito e quero dormir melhor. E daí foi feita a cirurgia, passou acho que uns 3, 4 meses, ele voltou no consultório, doutor, eu tenho que te informar que a tua cirurgia não deu certo, porque eu não casei. Eu falei, nossa, tá bom, né? Às vezes não era para ele. Não era para ele. E daí você fica até assim, não, nossa, sempre ouvi, né? Os pacientes sempre... Fui convidado para vários casamentos depois desse tipo de cirurgia. E daí é engraçado que daí chegou passado 6 meses, 1 ano, ou olha o nome dele, porque daí é um paciente que às vezes você acaba, uma vez que você conclui o tratamento, você acaba não vendo mais, né? Você não tem mais tanto contato. Mas ele fez questão de me marcar um horário, porque daí ele queria conversar comigo para me apresentar a outra noiva dele. Sei. Então ele teve que marcar para apresentar. Então é uma história engraçada. Então eu brinco assim, são coisas, e daí ele falando num dos episódios, nossa, doutor, ainda bem que eu não casei com aquela mulher, agora chama muito melhor. E daí eu brinco, assim, que nem eu falo. Então não era um casamento ideal, talvez ele tivesse até se sujeitando, né? Exatamente. Porque ele tinha uma estima rebaixada. Menor, ele aceitava contextos piores. E isso dentro do ser humano acontece muito, né? Quanto melhor a tua estima, quanto mais você se gosta... mais seletivo você fica, né? Com certeza. Então, às vezes, são algumas historinhas que a gente diz.
E que nem eu digo, e o problema é que não é essa cirurgia não ela salva muito casamento, sabe? Porque, que nem eu disse, assim, até uma questão dos gêneros masculino e feminino, né? Por exemplo, muitas das mulheres que têm a deformidade, elas não vão ter tanto a questão de ronco, mas elas vão ter muitas dores de cabeça. Por exemplo, pacientes que têm disfunção da articulação, a cada 10 pacientes que têm esse tipo de situação, 9 são mulheres. Então, às vezes a mulher ela vai ter aquela... Eu brinco, tem as histórias até de antigamente, que a mulher não quer fazer as coisas com o marido, alega que está com uma dor de cabeça. Dor de cabeça. E hoje em dia, a gente olhando para a história, entendendo o desenvolvimento do crânio, entendendo como que funciona a parte mastigatória, a gente percebe que muitas dessas dores de cabeça, provavelmente, assim, muitos do que os homens criavam como piada, e dizendo, a mulher está fazendo isso. Deve ter fundamento. Provavelmente eram fundamentadas nesse caminho. As mulheres têm mais tendência de ter esses transtornos de dores de cabeça, das cefaleias, né? E aí, nesses casos, são essas malformações congênitas, como prognatismo, né? Que é o caso que você ilustrou, ou também o que a gente conversou no episódio anterior, erros de micrognatia, falha de desenvolvimento, tudo isso uma coisa vai também puxando... pode levar a essa dor e incide mais em mulher, né? Exatamente. E nos homens é mais, assim, um sinal mais frequente do que dores de cabeça e enxaqueca é a questão respiratória, a questão do ronco, né? Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Se a gente for analisar o prontuário dos pacientes, assim, olha, pacientes que têm deformidades semelhantes, você vai perceber que no sexo feminino vai estar muito mais relacionado a dores de cabeça, né? As cefaleias tensionais, e nos homens vai estar relacionado mais a questão do ronco, né? A parte respiratória E o ronco é uma coisa que atrapalha muito o convívio conjugal mesmo, né? Eu mesmo já vi várias histórias. Sim, quantos casos a doutora já ouviu? Meu marido dorme em outro quarto. Exatamente, muitos. Né? Em função do ronco. Quantas pessoas não viajam, por exemplo, não vão fazer viagens com outros casais ou com amigos e coisa, porque o cônjuge ronca e acorda e a pessoa ao lado não... Então, o ronco ele é um problema muito sério, ele deveria ser, eu brinco que ele deveria ser tratado não como uma piada, mas como uma doença. Exatamente. Porque as consequências são tão grandes e tão sérias. Já se sabe que o paciente que ronca ele tem um risco, uma predisposição maior a infarto, a AVC. Então, você conseguir tratar ou melhorar esse tipo de situação da melhor maneira possível, além de aumentar a expectativa de vida desse paciente, você também melhora muito o convívio, você vai melhorar o casamento. Já recebi de inúmeros pacientes, nossa, doutor, fazia anos que eu tinha que dormir em um quarto separado com minha esposa, agora ela está até deixando eu voltar até voltar trabalho. Cama. Você sabe que eu lembrei de um colega, sua esposa é médica também, ela também passa por isso, a gente já deu muito plantão noturno, né? E eu já tive fases de ter colegas que roncavam, porque tem um período do plantão noturno que alguém está dormindo, lógico, né? E ninguém queria ficar naquele quarto. Então ele ainda era isolado e o colega de plantão ia dormir numa maca para não estar no quarto. Ou ele, coitado, né, já sabendo do seu problema, ele ia lá para o consultório, para uma maca, para não criar esse desconforto para o restante da equipe. Você vê como interfere, né? Não, isso é interferência enorme, né? E daí você pensa assim, uma pessoa que tem esse conflito social... Como que é um relacionamento? Quão mais difícil não é um relacionamento conjugal, né? Assim, olha, todo mundo casa porque quer dormir junto, quer ter a sua esposa, quer ter o seu marido do lado. Quando você já diz assim, você vai dormir longe, você vai estar no outro quarto, você vai dormir em outro lugar, olha a lacuna de relacionamento que se cria, a perda daquela intimidade, a perda
daquilo que foi um sonho, porque quando você casou, você sonhava que ia estar junto ao lado daquela pessoa. E daí quando você vê isso não acontecendo, olha assim, o quão limitada fica a convivência com aquela pessoa. É verdade. Né? Ô, Ricardo, você contou aquela sua paciente de 20 anos, né? Ela chegou nessa cirurgia com 20 anos. Ela poderia ter feito antes? Sim, poderia, sabe? Poderia feito. Qual é a idade mais precoce que daria para corrigir assim, a gente evita fazer cirurgias abaixo dos 18 anos. Eu brinco, eu tô com uma paciente que ela tá agora, a cirurgia dela vai sair agora em abril. Ela faz 2 anos. Tá esperando. Que ela buscou com 16, só que ela ainda não estava com um desenvolvimento ósseo completo. Ela tinha ainda uma questão de crescimento, uma questão congênita de crescimento atípico de um dos lados, um pouco maior. Ela chegou a parar a estudar o colégio, saiu do colégio porque não aguentava as piadas. Então, ela parou de estudar e daí ela ia todo ano no consultório. Então, doutor, agora vamos operar? Não, ainda não está no momento, tem que aguardar, a gente tem que esperar o desenvolvimento correto. A cirurgia vai ser feita na etapa correta. É uma cirurgia muito séria para a gente fazer. Fora de hora. Fora de hora. Tem que ser, o momento tem que ser o adequado. E isso daí foi uma conversa que eu tive muito grande com a mãe dela, porque a mãe dela, inclusive... Estava ansiosa, né? Estava ansiosa. Existia uma certa pressão, vamos colocar assim, para que a cirurgia acontecesse o quanto antes, porque imagine você ver o teu filho não querendo ir para o colégio porque não consegue ter uma convivência. Você entenda? A pessoa ela está sofrendo. Com certeza. Aquele problema está trazendo repercussões. E repercussões que não vão voltar atrás. Ela não vai voltar a ter 16, 17, 18 anos. Quando a gente está mais maduro, eu digo, um ano para uma pessoa de 40 anos é diferente para uma adolescente. É verdade. Ficou um hiato então, na vida dela. Exatamente. E daí ela pressionava, falava assim, olha, só posso te prometer uma coisa. Quando eu ver que está no momento certo, você vai vir aqui e eu vou acelerar o máximo que eu posso o agendamento. Daí ela falou assim, não, doutor, daí é aquele negócio, quando... A alegria dela, em janeiro agora, quando eu dei o ok, que eu olhei para ela e falei assim, pronto, teu caso agora está tudo dentro do que eu concordo e que acho ponderável para a gente operar. A alegria dessa menina era uma coisa assim que é complicada e ela tem uma expectativa muito grande, sabe? Verdade. Então, a gente como profissional... Eu digo, a gente tem que sempre conversar muito com o paciente, mostrar para ele qual que é a situação, qual que é a vantagem, qual que é a limitação. A gente não pode vender sonho, a gente tem que mostrar para o paciente que mesmo sendo um caminho que não é tão simples, que aquilo ali vai trazer benefícios enormes. E hoje em dia, com a tecnologia e digital, o paciente consegue ele se ver no pós-operatório? Na verdade, assim, existem alguns programas de computador que replicam, a gente faz uma cirurgia, a gente opera o paciente antes, eu brinco que a gente faz uma cirurgia que a gente chama de cirurgia virtual. Na cirurgia virtual, a gente já faz todas as correções e a gente tenta baseado em alguns parâmetros, né, que a gente sabe de inclinação de dente, algumas angulações, escalas que a gente já usava há muitos anos atrás para analisar onde estava a deficiência, qual que era o problema, a gente consegue já operar o paciente antes. Então a gente faz o que a gente hoje entra na cirurgia já sabendo quantos milímetros que você tem que avançar, mexer, cortar, rodar de um determinado osso. Agora, eu brinco que lá atrás, quando eu comecei, era aquele negócio, chegava um momento da cirurgia, que lógico, mesmo você tendo todo o scriptzinho e todas as análises, sempre tinha aquela pergunta para o pessoal do lado. Então, pessoal, aqui ou aqui? Mexamos um pouco. Hoje em dia, com o avanço da ciência, né, com as cirurgias virtuais,
A gente já sabe mais ou menos, a gente já entra na cirurgia com cada etapa já pré-definida, o quanto vai ter que mexer. Bacana. Agora, isso é para vocês, né? O paciente não necessariamente ele vai ter a imagem dele no pós-operatório. Exatamente, a gente mostra, mas é uma imagem mais crânioesqueletal, né? Sei. Tem um contorno de lábio, tem um contorno de perfil, mas você, por exemplo, acaba não tendo a riqueza de detalhes, por exemplo, de uma foto. De uma parte externa, né? Ou de um Photoshop. Lógico, você pode usar o Photoshop, mas é complicado você mostrar um Photoshop. Eu acho que nem a vantagem. Eu perguntei, eu pensei em seguida, porque cria já tem uma expectativa, né? Eu acho que isso cria uma expectativa maior. Exatamente. Então, é uma coisa que eu digo assim... E você sabe que vai melhorar mesmo. Isso daí você... Porque o Photoshop o paciente depois vai te cobrar, né? Eu quero aquela foto ali. Então, que nem eu digo assim, eu não gosto muito de fazer esse caminho. Acho que o melhor caminho para o paciente ver é ele entender a cirurgia. Você mostra alguns casos para o paciente, você vai mostrar mais ou menos como que vai ficar. Você explica cientificamente, tecnicamente, o que é, como que é e o porquê que ele está fazendo. É que nem eu digo assim, o meu paciente, ele sai do consultório entendendo que a estética vai vir, mas ela não é o que eu quero. Meu principal objetivo é função, é qualidade de vida, é via aérea. Mas é lógico que quando você coloca um paciente que tem uma estética que não está favorável, você coloca ele nas proporções mais agradáveis, que aquela pessoa vai ficar mais bonita. Exato. Então, assim, por quê? Porque os nossos olhos, eles gostam de simetria. É um padrão. Exatamente. A simetria, ela traz o conforto nos olhos. Tanto é que as pessoas mais bonitas do mundo são as pessoas mais simétricas. Então, quanto mais próximo a gente consegue deixar uma pessoa da simetria, mais bonita ela vai ficar. E quando a gente vê as fotos do antes e depois, é uma coisa fantástica. É mágico. É mágico. É aquela tal coisa. O paciente, ele muda. É muito bonito de ver. Assim, eu, como profissional, assim, toda vez que a gente faz essa cirurgia, ela é uma cirurgia muito satisfatória mesmo. É uma cirurgia que tem um pós-operatório muito intenso, com bastante acompanhamento, mas a gente vê aquele resultado e você vê o paciente... É engraçado, Malu, mas o paciente não sabe nem como te agradecer a partir daquilo ali. O que você... quando você ouve assim, nossa, doutor, você é uma etapa na minha vida, você mudou minha vida, é uma coisa que, assim... para quem é profissional da saúde, que estudou para querer o bem do paciente, você ouvir uma situação como essa, para mim é a minha realização profissional. É a realização, compensa todo o esforço. Você diz assim, olha, putz, eu estou no caminho certo, é isso mesmo. Porque indicar um procedimento complexo como esse nunca é muito fácil. E você só ganha confiança de indicar a partir do momento que você começa a ter o feedback do paciente te falando assim, você mudou minha vida. Eu era antes, nossa, doutor, agora eu entendo o que você me falava. Eu entendo quanto eu mudei. E ele vê isso esteticamente e vê funcionalmente, porque ele dorme melhor, ele respira melhor, a vitalidade melhorou. Aqueles que têm alguma patologia, uma pressão alta, reduz, né? Alguns pacientes, inclusive, têm que diminuir dose de medicamento, tem que corrigir, né? Porque ele tinha uma taquicardia pela falta de oxigênio, pelo débito da saturação, né? E daí, quando você corrige a saturação, às vezes aquele medicamento ele vai deixar o paciente hipotenso, quer dizer... Você vê o alcance que tem uma correção, né? E só reforçando a história da idade, não é exatamente a idade. A menina, você esperou os 18 anos, é a maturidade óssea, né? Sim. É que geralmente ocorre nessa idade. Ela acontece mais ou menos nessa idade, né? Lógico, vai interferir ciclo menstrual, muitas coisas vão interferir. E a idade mas acima? Até a ciência a gente diz assim, olha, a ciência diz pra gente que, por exemplo, quando vai ser?
todos os estudos são a partir daquela idade, então é muito mais confortável também. Você aguardar uma idade já previamente estudada e detalhada. Porque não vai crescer mais tanto o crânio. É difícil você, por exemplo, a gente faz algumas cirurgias corretivas em pacientes muito jovens que tiveram tumores e que às vezes tiveram alguma cirurgia mutilante, mas são correções mais da mutilação e não uma correção da fisionomia do paciente. As correções de fisionomia a gente normalmente aguarda o fim do amadurecimento ósseo para não ter que precisar de uma nova cirurgia ou de alguma outra etapa, né? Entendi. E idade acima não tem. Se um paciente mais idoso... A gente evita cirurgias muito complexas em pacientes com muita idade, porque a aceitação é baixa e dois, por causa dos riscos inerentes de um procedimento. Pelos riscos cirúrgicos, você né? pensa assim, é uma cirurgia que às vezes pode demorar 4, 5 horas, dependendo da complexidade. Mas lógico, tem cirurgias às vezes que a gente consegue fazer menos invasivas. Por exemplo, o paciente tem um queixo muito pequeno, mas não quer colocar aparelho, não tem condições de esperar físicas esse tempo. Ou físicas para fazer um tratamento de 2, 3, 4 anos, dependendo do caso. Normalmente 2 anos, né? Um ano, 2 anos já está pronto para operar. Mas a gente consegue fazer, às vezes, não fazer a cirurgia inteira, mas pelo menos uma etapa da cirurgia, e mesmo dentro dessa etapa da cirurgia já ter uma melhora. Então, às vezes, você não precisa fazer a técnica 100%. Lógico que a técnica completa ou melhor indicada para aquele paciente, ela vai ser proposta. Mas às vezes o paciente olha e fala assim, olha, não quero fazer um procedimento tão grande, tem como mexer só nessa etapa? Lógico que a gente vai conversar com o paciente, vai explicar as limitações, as situações, mas alguma melhora você consegue até com técnicas cirúrgicas um pouco menores, vamos colocar assim, né? Porque hoje em dia a gente já tem cirurgias menos invasivas. Mas né? você vai adequar a idade do paciente à técnica exatamente mais apropriada, né? Sim. Mas você sabe que você falando do comportamento... Ele, de certa maneira, é óbvio, né? Porque quando você melhora esteticamente, isso a gente vê em outras cirurgias, inclusive, né? Sim. Até nas cirurgias 100% estéticas, você vê que a autoestima melhora e tal. Mas me fez lembrar a biocibernética, que é uma ciência nova, né? É da área de vocês, mas que eu conheci, Ricardo, tem mais de 20 anos. E na época eu já fiquei encantada, porque essa minha linha mais naturalista, a gente leva em consideração o organismo, não só esse físico visível, mas o físico mais sutil, que é o que a gente chama de campo eletromagnético, né? Sim. E na medicina oriental é vastamente estudado, que são os meridianos, os chakras, né? A importância dessa circulação energética, tão importante quanto a circulação sanguínea. Então, a biocibernética, eu lembro na época, não sei como que ela está hoje, porque eu não fui acompanhando, eu fiquei encantada. Eu conheci uma dentista que trabalhava com biocibernética, isso há uns 20 anos atrás, e ela me explicava que o posicionamento da arcada dentária, ele afeta a circulação energética, né? Essa energia que flui por canais, tanto quanto o sangue flui dentro da rede dos vasos, né? Ela faz bloqueios, o desvio, a própria arcada que a gente falou no episódio anterior, ela bloqueia um chakra que abastece a energia do corpo, e o posicionamento dos dentes existia na época, não sei como está hoje, a correlação de cada dente com órgãos. Como a gente vê na íris, né? É que nem tem com a acupuntura. Exato, que tem uns pontos. Então, lógico, a ciência, ela sempre vai... É que nem eu digo assim, a gente ainda não domina a ciência, né? A gente conhece partes da ciência e a gente não... Tem coisas que a gente consegue explicar por uma determinada situação, e tem algumas outras coisas que a gente ainda está engatinhando, que a gente está aprendendo, né? A biocibernética, ela entra muito dentro de uma ortodontia, ela entra assim, mostrando como que um posicionamento de cabeça vai interferir no posicionamento de língua, de respiração,
da mastigação. Então, o que a gente vê no nosso corpo é que o nosso corpo ele é uma máquina que a gente ainda não domina 100% o que acontece, como acontece e o porquê acontece aquelas situações, né? Mas a gente vê assim, é engraçado, mas as pessoas, quando a gente explica toda essa situação do desenvolvimento do rosto e da arcada e da mordida, a gente vê, por exemplo, que o paciente, até o jeito que o paciente dorme vai interferir, o posicionamento de cabeça, onde que vai estar no corpo, como que a língua modifica a parte respiratória, que nem a gente falou lá na parte da alimentação, do estímulo. Então, o que a gente vê muito, sabe, Malu, é que é uma ciência que tem muito campo ainda para evoluir e para adquirir conhecimento, até para explicar, às vezes, algumas situações que a gente não... Explicar resultado que vocês já têm, né? Exato. Mas por que mudou tanto, né? Então, você tem explicação hormonal, tem da oxigenação e tem essa porque do campo você sabe frequencial. que a gente descobriu essas situações, não por um acaso, mas assim, a gente observava nas cirurgias antigamente que o paciente falava, nossa, agora eu não ronco mais, agora eu respiro melhor, agora eu me sinto melhor. E às Tenho vezes, mais assim, energia, né? Comportamentalmente, porque às vezes assim, aquele paciente que não respira, que tem uma noite ruim e que com certeza aquela pessoa, ela é uma pessoa mais ansiosa. Pense você... Impaciente, né? Às dor. vezes até nervoso. Aquele negócio, eu pensei você com dor. Eu acordei hoje com uma dor. Como que foi o meu dia? Como que foi aquela situação? Então você já tá com um contexto, uma carga desfavorável. E de repente, que nem eu falei, de repente você pega aquela pessoa que às vezes precisava de 12 horas para dormir, e você faz um procedimento como esse, ele com 7 horas, ele acorda e se sente... Nossa, doutor, agora, antigamente precisava dormir 11 horas, ou acordava a cada 3 horas, 2, 3 horas, para urinar, para fazer qualquer outra coisa, porque estava já com sono ruim. E quando você corrige isso daí, aquela pessoa que antes dormia pouco ou precisava de muitas horas porque o sono era para recuperar alguma energia. A energia, você vê que aquela pessoa, ela muda da água para o vinho. E daí aquele contexto que aquela pessoa ela era ansiosa, estressada, ela começa a ter um convívio mais fácil. Aquele pequeno problema que às vezes a gente olha dentro da sociedade e fala assim, precisava esse comportamento tão agressivo ou chegar nesse extremo por uma situação tão pequena? Só que lógico, a gente não vive aquela vida, né? A gente não sabe o quanto aquela pessoa está sofrendo, às vezes anos dormindo mal, anos com problema e de repente, quando você tira aquele problema e você soluciona aquela etapa da vida, a pessoa tem uma mudança de comportamento, de atitude, ela fica mais calma, ela... Tolerante, perde aquele contexto, vamos colocar como se fosse uma agressividade, porque a pessoa que está estressada, ela é mais agressiva, ela é uma pessoa sempre na defensiva, né? Então, nós não podemos esquecer que nós somos... O estupim curto. Exatamente. Né? Nós somos animais, né? Antes de mais nada... E qualquer animal que está com uma dor ou que está acuado... Fica na defesa. Ele fica numa defesa, agride, né? Antes de ser agredido, às vezes, né? Muitas Ô, vezes. Ricardo, existe algum estudo, algum trabalho que mostre a evolução? Você falou da simetria, eu acho que é o termo que melhor define, né? Um crânio perfeito, simétrico. Será que a gente vem geração após geração cada vez comprometendo mais essas simetrias? Olha... Eu acredito, assim, tudo, daí vira aquele negócio na especulação. A gente vê que alguns hábitos de mastigação, voltando ao podcast anterior, os nossos alimentos hoje, eles são muito mais processados. A gente tem, digamos, as crianças de hoje, elas têm um acesso mais rápido ao açúcar, coisa que mais precoce, né? Mais precoce. Se a gente for pensar... Por exemplo, na Idade Média,
você não teria tanto acesso Não alimentos tinha açúcar. com açúcar, você não teria tanto acesso a alguns outros tipos de Comia alimentos. mais grãos, né? Coisas mais Exatamente. duras. Então, alguns desenvolvimentos do nosso crânio, eles estão se modificando. É que nem a presença do dente do siso, que é um ponto muito claro. A gente entende que está havendo uma tendência de diminuir o dente do siso. Mas não é incomum eu pegar pacientes que têm a presença do que a gente chama de um quarto molar, que é um dente ainda a mais do que o siso. Então, até frequente, assim, todos os anos eu tiro de alguns pacientes... Esse molar extra. Esse é molar extra. Então, a gente vê que tem uma tendência de não existir mais um dente. Então, não existir mais um dente é uma repercussão grande no crânio. Com a gente está evoluindo. Né? Tem um trabalho fantástico de antropologia, não tem diretamente ligação com a sua área, mas é só para ilustrar como o crânio tem mudado ao longo da história. Jean Choiseul foi um antropólogo francês e ele estudou os crânios desde os primatas até agora e ele percebeu que a parte posterior do crânio era mais proeminente. E estudando, ele viu que o cérebro, o encéfalo, ocupava, né, na época, a metade anterior da caixa craniana e a metade posterior era o cerebelo. Então, o cerebelo já foi, em eras passadas, muito maior. E hoje a gente sabe que o cerebelo é um órgão mais da intuição e o cérebro é mais do raciocínio, da lógica. E os estudos mostram que, então, o cérebro, da lógica, do raciocínio, e isso é compatível com a evolução da humanidade, a gente foi se tornando mais lógico, mais racional, ele foi crescendo e empurrando o cerebelo para trás, que diminuiu, hoje ele equivale mais ou menos a mão fechada, né? Um punho da mão fechada, ficou restrito naquela partezinha posterior, todo o resto do crânio é ocupado pelo encéfalo, e diminuiu a proeminência do crânio. Se isso mudou, né? Com certeza, muitas outras mudanças. Outros ossos da face mudaram. Sim, sim. A gente vê, assim, por exemplo, que até questão anatômica, por exemplo, homens e mulheres, nós temos diferenças no desenvolvimento dos diversos ossos, que nem eu falei, na repercussão das mulheres tendo as dores de cabeça, os homens tendo com ronco. Por exemplo, tem partes do crânio que a gente já sabe, por exemplo, que nem a região do nariz, essa parte do desenvolvimento do frontal, em nós homens é mais marcada, nas mulheres essa definição é mais tênue, o ângulo da mandíbula também ele era mais largo, ele está tendendo a ter uma diminuição. Então a gente vê que o aspecto do crânio está se desenvolvendo, está em antes com uma, vamos imaginar, com uma alimentação com uma carne crua, você tinha que ter um esforço dos músculos da face muito maior. Quando a gente pega um alimento, a gente tem um garfo, tem uma faca que a gente fraciona aquele alimento e ele vai ser cozido, vai sofrer um preparo, não vai ser um grão cru, vai ser um grão já processado. Consequentemente, a nossa musculatura ela acaba evoluindo, a gente não tem um desenvolvimento. Por exemplo, a gente tem nos esquimós, nas pessoas lá do norte, de Canadá e coisa, que eles ainda têm uma dieta muito acentuada em peixes crus, e a gente vê alguns desenvolvimentos diferentes no crânio. Então, o hábito e inclusive a parte genética, que nem eu digo assim, a gente vê as diferenças genéticas dentro de uma cirurgia. A gente consegue entender que o paciente branco caucasiano tem uma determinada anatomia, uma determinada fisiologia, que o negro vai ter uma determinada anatomia e uma determinada fisiologia, que o oriental ele vai ter a sua anatomia. Então, cada etnia tem a sua particularidade e a sua vivência. E daí a gente querer ignorar que
foram povos que pelo menos, vamos colocar, há 1000 anos atrás, eles tinham origens de desenvolvimento, pelo menos estava mais restrito àquele bloco continental. Por exemplo, os africanos estavam mais restritos àquele bloco continental, os europeus, os asiáticos, os índios. Então, com costumes próprios, com costumes, né? Com alimentações, com hábitos próprios. Então, eles seguiram caminhos diferentes. E agora a gente está miscigenando com a globalização do mundo. Misturando as raças. Essa mistura, ela está trazendo novas situações que a gente vê que serão diferentes. São seres humanos diferentes. Então não tem o padrão da harmonia, né? E a meta é reconquistar essa harmonia, não por uma questão estética, mas pelo impacto que ela tem na função, né? Na função respiratória, principalmente. Até porque o que é belo é diferente, né? Foi diferente na história, é diferente. O padrão de belo mudou. É aquela tal coisa. Tem tribos na África que eles gostam de ter aquela sensação do pescoço alongado. Se você for, por exemplo, no Japão, as mulheres com a pele mais branca, com pés menores. Então, verdade. Culturalmente, o bonito ele é diferente, né? Já tivemos a época que o peso acima do que é padrão hoje era o mais bonito, né? Já tivemos a época que o extremamente magro também foi mais bonito. Então, é aquele caminho que a gente diz assim, culturalmente o que é bonito muda. Mas o que a gente sabe é que quando até dentro de um quadro, dentro de uma casa, padrões simétricos são agradáveis aos olhos. Mais agradáveis. Então, e dentro disso a gente conciliou junto com a ciência para buscar o melhor desenvolvimento do paciente. E viu que o simétrico é mais funcional. Né? Viu que o simétrico, além de mais funcional, traz resultados estéticos melhores, mais aceitáveis, né? Exatamente. Exato. Eu acho que, assim, o que para mim ficou dessa nossa conversa é esse olhar no comportamento, né? Ficar atento para ver se certos comportamentos, quando é uma coisa notória, como um prognatismo, né, ou um retrognatismo, que é para trás, tudo bem, mas existem alterações que afetam o comportamento que não são tão claramente detectáveis, né, nem entrariam talvez no conceito estrito de deformidades, mas é ficar atento se esse comportamento não tem um componente, não sei se eu chamaria de ortodôntico, né? Para corrigindo você. E você sabe, Malu, que assim, é uma coisa bem legal isso que você está colocando agora, porque é um contexto que os pacientes, às vezes, naqueles casos onde o paciente ele desconhecia que ele tinha aquele problema, fala, nossa, mas isso daí é um detalhezinho, assim, nunca me importei, ou não era uma coisa que me incomodava, ou às vezes o paciente nem sabe que tem o problema, nem sabe que tem uma deficiência, que está com uma determinada situação, porque aquela formação aquém ou acima do que deveria estar, não traz uma repercussão social para ela, não traz aquele contexto que nem eu falei para você. Às vezes o paciente ele olha e fala, se dá conta daquilo. Nem me dou conta. É que nem eu digo, o paciente que tem o queixo para trás, como o queixo está posicionado para trás, ele sempre tem um aspecto que o nariz é maior. Mais proeminente. Então, assim, tem um termo na ciência que é o paciente com cara de passarinho. Isso daí é um termo científico. É um termo científico. Né? E ele faz alusão àquele paciente que ele tem o rosto como se fosse pontudo. E muitos pacientes que chegam lá no consultório, eles já chegaram até com cirurgia de nariz. Ele chega lá, fez a cirurgia de nariz, não gostou, não teve o resultado que imaginava, e daí que ele vai tentar entender o que aconteceu. Isso é importantíssimo, né? Porque realmente, como o que chama mais atenção é o nariz proeminente, ele vai atribuir ao nariz, vai encontrar quem não enxergou melhor, né?
fez ali a Exatamente. cirurgia. Não que não tenha os casos que tem as duas coisas. Tem as duas coisas. Mas, assim, o correto diagnóstico é muito importante. Muitas vezes o paciente, ele olha e vê, só enxerga o seu nariz. E todo mundo fala, olha, que narigão, ou como que... E era a falta de simetria, porque o queixo é mais posterior, né? E até uma coisa que eu sempre, que também é uma frase que eu já ouvi várias vezes de outros pacientes diferentes, é uma coisa que marca, é o paciente que tem esse nariz mais avantajado e a piada... Eles tratam, às vezes, como uma piada, falam assim, eu tenho esse nariz enorme e você sabe que eu só vivo com ele, só serve para ter rinite e não passa o ar para ele, está sempre entupido. Já ouvi isso também. Então, é uma coisa que eu vi de vários pacientes e, às vezes, é porque o problema não estava no nariz, o problema estava justamente na falta desse desenvolvimento da arcada. Da arcada. Muito bom. Eu acho que, vou falar aqui com nossos seguidores aí, você viu aqui o nosso casamenteiro, o nosso dentista casamenteiro, o porquê desse título é a melhora da autoestima. E a autoestima, ela está ligada ao que o outro vê de si, né? Então, fique, assim, a dica que eu acho que fica para nós aqui, você com certeza já concluiu isso, fique atento em si próprio, ou se você tem alguém aí na família, de novo a criança, eu gosto muito de falar na criança, sabe, Ricardo? É uma atenção especial que eu tenho. Na respiração da criança, se tem algum comportamento, uma criança mais introvertida, um adolescente principalmente, que ele já manifesta mais aspectos comportamentais mais visíveis, se de repente não precisa melhorar essa questão do aparelho respiratório, da arcada dentária, essa é uma avaliação que agora, foi ótima essa nossa conversa, viu? Despertou em mim assim um olhar diferenciado, a gente está sempre aprendendo, né? 36 anos nessa área, mas eu estou sempre aprendendo. Me despertou esse olhar e eu espero que você também passe a ter esse olhar mais atento para esses aspectos que o Dr. Ricardo falou, tá? Foi um prazer ter você aqui novamente acompanhando mais um MaluCast, mais uma informação interessante para você. E eu sempre concluo da mesma maneira para que você sempre tenha consciência que quem tem saúde tem tudo. Até a próxima.